boa tarde, amigos ouvintes. Vamos continuar hoje com o assunto do último domingo, quando falamos sobre a continuação da vida. E sempre lembramos que a grande incógnita para a grande maioria das pessoas continua sendo a informação sobre como a vida continua. No último domingo formulamos a seguinte pergunta: como você acha que seja a vida do outro lado, na outra dimensão? Você tentou pensar sobre isso? Ao longo de 25 anos, temos buscado respostas para essa pergunta. E confesso com toda sinceridade que as respostas foram encontradas. E você sabe quem foi que respondeu? Pois foram pessoas que já estão do outro lado da vida. Mas como isso é possível? Através dos meios de comunicação denominados de comunicações mediúnicas. Mas como isso funciona? Então, amigos ouvintes, basta pensar o seguinte. Primeiro, se a vida continua após a morte do corpo físico, se nós temos consciência disso. É natural que aqueles que partiram tenham um grande desejo de comunicar-se com aqueles que ficaram. Segundo, por que não o faziam? Porque não tinham os meios de comunicação. Porque o espírito, a alma, quando sai do corpo, continua com outro corpo que, para nós seres humanos normais, não enxergamos. Apenas as pessoas com sensibilidade extrasensorial podem ver ou ouvir ou até sentir a existência daqueles que partiram. Para que isso possa acontecer, é necessário que a pessoa acredite que isso seja possível. E aquele que tem essa faculdade, denominada de extrasensorial ou mediúnica, comece a praticá-la de forma ordenada e sistemática para evoluir no seu aprendizado e no seu conhecimento. Quero repetir uma informação que já compartilhamos em outros programas. Eu também não sabia que isso existia e por isso não tinha como acreditar nisso. Porque o aprendizado religioso que aprendera negava essa possibilidade. Porém, dentro do princípio ensinado por Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ao longo dessas mais de 2 décadas, vi, ouvi, assisti e me convenci de que isso existe e que é possível. Assim, em nossa casa da FIAC, criamos um trabalho denominado Correio do Além, onde todas as semanas recebemos de 6 a 10 mensagens ditadas pelos amigos que já estão do outro lado, dentro dos mais variados conteúdos. Além disso, existem hoje no Brasil centenas de livros psicografados onde merece destaque a obra de Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros nos 70 anos de exercício de sua mediunidade cristã caritativa. Mas então, voltando à nossa pergunta inicial, como é que a vida é do outro lado? Vamos começar a explicar. Existem milhares de colônias assim denominadas pelos próprios seres humanos que lá se encontram e em quantidade, em número 6 vezes maior do que os habitantes da Terra, e que são seres humanos e pertencem à ordem daqueles que vivem no chamado psiquismo da Terra. Hoje vamos apenas informar que a vida continua para o espírito, que é a nossa verdadeira identidade transcendental ou eterna, continua da mesma forma como ele partiu daqui. E é fácil compreender isso, porque a vida não é do corpo. O corpo é apenas o veículo que o espírito, a alma, a consciência, o eu eterno, utiliza em sua encarnação na Terra. Quando ele parte para o outro lado, ele possui um outro veículo, ou seja, outro corpo mais sutil, que nós não detectamos através dos nossos 5 sentidos. Mas o espírito, a consciência individual é a mesma.
Assim ela continua com os mesmos gostos, as mesmas virtudes, os mesmos vícios. E ela vai estar lá aonde? Onde o seu campo vibratório indicar, dentro da lei universal, de que os semelhantes se atraem. O magnetismo de cada um, a força magnética de cada um, será a energia que o atrairá ao magnetismo semelhante do lado de lá. Vamos hoje apresentar uma mensagem que veio no final do mês passado de um cidadão que foi conhecido de muitos cedrenses. Ele era andarilho e alguns o chamavam de cidadão porque essa era a forma pela qual ele se dirigia às outras pessoas. Outros o conheceram como o seu Cardoso e as crianças o viam como o homem do saco. Então prestem muita atenção sobre o conteúdo da mensagem do seu Cardoso. Ele começou escrevendo assim: Boa noite, senhoras e senhores. Vou contar a vocês parte da minha história. Mas para começo de conversa vou dizer a vocês que preferia ser andarilho aí do vosso lado do que aqui onde estou hoje. Já estou melhor, já sei o que escolher e que posso escolher sair do lugar onde fiquei por muito tempo. Muitos dos senhores vão lembrar da minha pessoa. Eu fiz meus estragos por aí, tomava minhas cachaça e saía sem rumo, pregando nem sei o que falava ou dizia. Quantas noites as estrelas eram o meu teto, nem conseguia chegar no meu rancho. Conto só parte da minha história, a que fiquei, ou melhor escolhi, ficar sozinho, melhor daquele jeito. Isso é o que eu pensava. Nunca mais procurei a família e nem fui procurado por ela. Tinha sempre um amigo para contar. Alguns eu sei que me logravam, tomavam meu dinheiro do benefício que recebia, se diziam amigos. Mas aproveitavam a minha ressaca para me roubar. Mas também não vem ao caso. O que preciso contar aos senhores e senhoras é que aqui foi pior que morar no barraco e viver da ajuda dos outros. Quantos pratos de comida recebi das pessoas que se compadeciam do seu Cardoso. Quando não tinha cachaça na cabeça, sabia discutir com os mais cultos. A prosa era boa, mesmo com as roupas de mendigo. Tinha muitas pessoas que gostavam da conversa, porque trocava boas ideias. Mas olha, quando bebia a maldita, aí ninguém queria conversa. E não era para menos, não é mesmo? Ficava muito chato. Mas então, se eu soubesse, eu não teria tomado nem um gole daquela maldita cachaça. Fiquei muito doente e terminei que a morte veio me buscar. Mas para onde a morte me levou? Aí é que está. Continuei vivendo, mas em um lugar que tinha muita gente, não via mais o meu barraco. Só o que não faltava era pinga. Essa tinha mais, mas foi que um tempo depois, isso também acabou. Aí eu precisava dela e saí, fugi de lá e fui parar novamente na rua, para cima e para baixo. Passava os dias nos bar mendigando, a tal pinga, mas era muito estranho. Não era igual antes. E aí fiquei sabendo que eu era o tal espírito. E ainda bebia. Foi tudo muito confuso. Mas foi o que aceitei um dia vir para essa casa e vi uns conhecidos que me davam comida antes de virar espírito. E aí fui logo querendo dar um adeus para eles. Ofereci a mão para cumprimentar e nada. Não me estendiam a mão. Antes de morrer, diziam que eu era gente boa. E agora, nem adeus. Mas aí, nesse lugar, eu recebi comida, banho, roupa limpa e depois fui ainda levado para um hospital. Recebi ajuda e continuo recebendo ajuda. Já não preciso mais da tal de pinga, mas tenho muita dor no estômago e fígado e estou sendo tratado. Dizem que vou ficar bom.
Mas se eu soubesse quanto iria sofrer, não colocava um gole dela na boca. Outra oportunidade conto mais do sofrimento que passei por aqui. Mas por hoje dou adeus a todos que me serviram comida e me deram roupas. Cardoso, um cedrense. Bem, amigos ouvintes, apenas para concluir algumas reflexões que servirão de alerta para todos nós. Primeiro, o Cardoso, o cidadão, chegou do outro lado como daqui partiu. Segundo, ele era alcoólatra e continuou dependente da bebida. Ficou andando de bar em bar, bebendo com os que ali estavam consumindo a branquinha, porque essa informação nós já tínhamos de que eles continuam indo para o bar, tomam a energia da bebida alcoólica junto com os consumidores nos bares. Terceiro, contou que sofreu muito, que se soubesse disso tudo não teria tomado nenhum gole. Que foi socorrido em nossa casa da FIAC porque nós temos vários trabalhos de auxílio, inclusive magnetizando energia para alimentação e roupas para os perdidos no além. E podem ter certeza, esses perdidos não são apenas aqueles que aqui foram andarilhos, mas todos os que chegam sem conhecimento, portanto sem rumo. Como ele mesmo disse, não sabia que tinha morrido, e isso é muito frequente. Nos atendimentos de nossa casa, nós assistimos isso através das comunicações quase que semanalmente. Então, amigos ouvintes, vamos tirar o melhor proveito da mensagem do seu Cardoso, que hoje já tem condições de contar acerca do mundo que ele encontrou. Terminamos enviando um grande abraço a todos quantos estão nos acompanhando nesse domingo e desejamos uma ótima semana.